Olá, você que assiste mais uma vez aqui neste canal, o vídeo semanal, sábado, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, né? Semanalmente eu apresento temas relevantes nas relações sociais e do mundo do trabalho. Procuro compartilhar reflexões, provocações filosóficas, mensagens inspiradoras. E nesse sentido, eu reitero aqui os agradecimentos para você que está assistindo esse vídeo, seja ele em qualquer momento, né? Esteja sendo assistido em qualquer momento do seu dia, né? Da sua semana, enfim. Se é a primeira vez que você assiste, né? Esse vídeo, um vídeo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, né, dos vídeos semanais, das reflexões semanais. Compartilhe com as pessoas do seu círculo de relacionamento. Faça seus comentários, apresente suas críticas, sugira novos temas. Enfim, é muito importante essa interação, as suas avaliações para o sucesso do trabalho que eu realizo aqui neste mundo pela ferramenta digital e também presencialmente como professor de filosofia, como palestrante motivacional, educacional e corporativo. E você vai ter informações aí no final, né, do contato, como fazer contato, das redes sociais para acompanhar um pouco do meu trabalho. Hoje vamos aqui apresentar um tema relevante, né? Como eu disse, nesse caso especificamente, vamos abordar três aspectos dessa vida humana, né? Desses altos e baixos da vida, e um subtítulo que eu apresento como reflexão: lutando contra os nossos inimigos internos. Eu me socorro aqui inicialmente de uma reflexão que está num livro de Valdo Franco, Desperte e Seja Feliz. Textos psicografados por ele, e o espírito de Joana de Ângeles. E eu proponho uma reflexão essa semana sobre depressão, sobre ressentimento e sobre exaltação, né? E diz o Divaldo Franco, né, nesse sentido da psicografia do espírito Joana de Ângeles, que a depressão é semelhante à noite inopinada em pleno dia, é uma nuvem ameaçadora que tolda o sol, é um tóxico que envenena lentamente as mais belas florações do ser. É um sentimento que chega de surpresa, que se instala e para o qual nós devemos ter cuidado, né? É uma situação bem complexa da vida e que, comparando aqui com esta imagem das flores, vamos falar disso, envenena o espírito, né? Quanto ao ressentimento, ele diz que é parecido a um mofo que faz apodrecer o sustentáculo onde ele se apoia. Utilizando-se de causas propiciatórias, desenvolve-se e invariavelmente alcança poder destruidor onde ele se fixa. E a exaltação é idêntica a uma faísca de eletricidade devoradora, atingindo os nervos e produzindo relâmpagos de loucura, trovoadas carregadas de impropérios e rebeldias, que estiolam os ideais da vida, despedaçam aqueles que lhe tombam nas malhas. Três momentos: tristeza, através da depressão, né? O ressentimento e a exaltação, o nervosismo, né? A reação passional contra algo ou alguém. E ele propõe recursos, né? Com base na literatura, aqui nós estamos falando de uma literatura espírita, portanto religiosa, ele diz da oração, né? Eu posso também fazer um paralelo com a meditação, com a reflexão. Se você que está assistindo esse vídeo não tem tantas inclinações religiosas assim, pense na oração mencionada aqui como estes momentos de meditação e de reflexão sobre as ocasiões, né? Onde se mostra presente aí a depressão, o ressentimento, a exaltação. Uma outra forma de vencer, né, e superar esses momentos é prosseguir no trabalho. Trabalho sobre si mesmo, prosseguir no próprio trabalho mesmo, do dia a dia. Além do amor desinteressado e incessante nas relações sociais, nas relações da família, enfim.
É, de certo modo, até o título que eu escolhi para o meu livro, um dos meus livros mais recentes, né? Do qual falarei no final. Sempre em frente. Sempre em frente, de prosseguir, de caminhar em frente, sempre em frente, de enfrentar os desafios da vida. Está na página 36 dessa obra de Divaldo Franco, está referenciada no final dessa apresentação. Falando sobre a depressão, vamos analisar, né, o eclipse interior e o vazio da funcionalidade, o vazio que traz a depressão para o nosso dia a dia, para as nossas ações. A imagem dessa depressão como uma noite inopinada em pleno dia expressa a perda súbita do sentido, né? Do sentido até da própria vida. Uma ausência de luz interior em meio à rotina aparentemente clara da vida moderna. Vida moderna tão conturbada, tão cheia de maravilhas tecnológicas, mas que às vezes parece um fardo pesado, né? Que as pessoas não conseguem carregar. No mundo corporativo, esse fenômeno se reflete de forma que alguns têm chamado esses momentos de convivência, né, como sociedade do desempenho, no qual o indivíduo é levado à exaustão pela necessidade de se autoavaliar continuamente, as exigências do cotidiano, especialmente no mundo do trabalho. O sujeito é transformado em projeto, então ele tende a colapsar sob o peso dessa autoexploração, gerando estados depressivos que afetam a produtividade, a criatividade, a convivência dele com os colegas e geram um efeito cascata, né? Vamos dizer assim. Filosoficamente, a depressão expressa a crise do ser lançado no mundo, conforme Heidegger teorizou em 1927, na obra que está referenciada também. A crise de ser lançado no mundo, que privado do próprio propósito, né? Do seu propósito autêntico, este ser lançado no mundo sente-se estrangeiro em meio a essa própria existência que ele não consegue compreender por conta da depressão pela qual está passando. No plano social e profissional, essa alienação pode se manifestar como um desinteresse, como perda de empatia, como isolamento, aquela tendência a pessoa vai se recolher, né? Vai perder o encanto da vida, pela vida. Assim, essa imagem da noite em pleno dia traduz a ruptura entre o eu e o sentido do trabalho, entre o sentido da vida, um dos principais dilemas éticos e existenciais desse mundo contemporâneo que nós estamos vivendo. E é uma necessidade pensar sobre isso sempre. E aí uma imagem da depressão, uma outra imagem, né? É um pensamento de Erich Fromm, um filósofo, sociólogo, psicanalista alemão, alertando que nós somos uma sociedade de pessoas com notória infelicidade, solidão, ansiedade, depressão, destruição, dependência. Pessoas que ficam felizes quando matam o tempo que foi tão difícil conquistar. Deixam de viver o que precisa ser vivido. E isso talvez seja, se não uma causa, uma consequência, enfim, está presente nesse cenário de depressão, muitas vezes, pelas quais as pessoas passam. O ressentimento, agora, posto aqui como uma corrosão silenciosa das relações humanas, das relações sociais, das relações familiares, das relações profissionais, mofo que faz apodrecer o sustentáculo onde se apoia. Uma metáfora, né, da autodestruição das relações, das bases das nossas relações com as pessoas. Nietzsche identificou no ressentimento uma energia psicológica típica de quem, incapaz de agir, converte a dor em crítica ou vitimização. No ambiente social e corporativo, esse mofo se traduz em relações passivo-agressivas, sabotagem moral e perda de coesão coletiva. Entra em cena também aquela questão de terceirizar as responsabilidades, de culpar, né, as outras pessoas pelas situações pelas quais nós mesmos eventualmente passamos.
Max Scheler amplia essa visão ao afirmar que o ressentimento é um sentimento reprimido que deforma o juízo moral, levando à inversão dos valores, à criação do ambiente tóxico, dos ambientes tóxicos, das relações cujo sustentáculo foi danificado. Assim, no trabalho, ele destrói as equipes por dentro. Alimenta inveja, desconfiança, hostilidade disfarçada de cortesia, falsidade, muitas vezes. A putrefação do sustentáculo, usado aqui como imagem metafórica, simboliza a degeneração dos vínculos de confiança sem os quais nenhuma organização humana se mantém saudável. Então é necessário cautela, a reflexão, a meditação, né? A análise do momento e das situações vividas. E principalmente, como sempre digo, conversar com alguém que já passou por esse momento, por alguém mais experiente, por alguém que possa simplesmente ouvir uma queixa, um desabafo, enfim. E uma imagem aí do ressentimento, né? Inclusive uma frase de um autor desconhecido. Guardar ressentimento é como tomar um veneno, mas esperar que com esse veneno que a pessoa mesmo tomou, uma outra pessoa é que vai morrer, ou vai sofrer as consequências desse envenenamento. Ficar ressentido é envenenar-se, né? Parte de um trajeto de perda do encanto da vida, ou sobre a vida. Portanto, cautela. Se a depressão vai te levar para baixo, o ressentimento vai te levar para dentro, né? Corroendo as bases daquilo que você deveria ter como fundamento para a vida. A exaltação, a chama descontrolada da paixão, o arroubo das paixões, das emoções, né? A chama descontrolada das emoções. Uma atitude comparada à faísca devoradora que vai atingir os nervos, a exaltação representa essa perda de autodomínio racional, a emoção que, em vez de vitalizar, ela te consome. Na dinâmica corporativa, ela pode assumir a forma de liderança autoritária, de explosão emocional, de decisões impensadas ou de comunicação agressiva, entre outras características. Aristóteles, na Ética Nicômaco, já ensinava que a virtude está no meio termo entre a apatia e o excesso, e que o descontrole emocional corrompe o caráter e compromete o bem comum. Do ponto de vista contemporâneo, Daniel Goleman mostra que a falta de inteligência emocional, especialmente o autocontrole, é um dos principais fatores do fracasso profissional. A falta de inteligência emocional. Falamos de inteligência emocional num dos vídeos já desse canal. A exaltação, portanto, é a tempestade que destrói pontes, substitui o diálogo pela força, rompe a ética relacional, enfim. Um pouco daquela reflexão, né? De se achar maior do que o outro, né? Que eu também apresentei aí quando falei da tolerância. Exaltar-se, perder o controle sobre si mesmo, sobre as suas atitudes. Pense nisso. No momento de exaltação, também podemos pensar no sucesso e lembrar de Confúcio que disse que para que venhamos a conhecer os nossos amigos, é necessário passar tanto pelo sucesso quanto pela desgraça, porque no sucesso a gente vai verificar a quantidade de amigos e nos momentos difíceis, aqui definidos por ele como desgraça, a gente vai ver a qualidade daqueles amigos, as pessoas que se afastam de nós nos momentos mais difíceis. E daí é o cuidado de que nesses momentos mais difíceis nós não percamos a razão, né? Não nos deixemos levar pela exaltação com alguém. Uma outra reflexão aqui mostrada nessa imagem e é condensada nessa frase cênica, né? Ainda sobre a exaltação.
Nada provoca maior dano à razão do que a raiva. Ela nos cega, nos arrasta para onde não escolheríamos ir. E aqui eu lembro da frase contida, né, na música dos Paralamas do Sucesso, que eu também gosto sempre de mencionar, e que é quase isso que está escrito aí no pensamento de Sêneca, quando eles dizem, né, poeticamente, a vida sem freio me leva, me arrasta, me cega no momento em que eu queria ver. É aquele mar tempestuoso, a imagem também que eu sempre menciono aqui nessas minhas apresentações, né? A tempestade no nosso entorno, aquela situação de poluição sonora, de poluição luminosa, enfim, a balbúrdia da sociedade, os conflitos e a experiência individual, né, de pessoas que às vezes estão passando justamente por momentos de depressão, por momentos de ressentimento, por momentos de tristeza, exaltação, perda da sua razão, da sua racionalidade, do seu equilíbrio. E a busca do equilíbrio, justamente, vamos ter aqui como soluções propostas para esse quadro, né? Para enfrentar esse quadro, com base no trecho do livro que escolhi essa semana para ser aí o condutor da nossa reflexão. É proposto um caminho através da tríade: oração, trabalho e amor desinteressado, como forma de curar o espírito, curar a mente desses sentimentos. E aí, como eu disse, mesmo que o autor empregue termos espirituais, o sentido filosófico dessa proposta é universal. A oração simboliza autoconsciência, interioridade, como eu disse, ela pode ser substituída, a palavra oração, prece, pode ser substituída por meditação, reflexão, né? Autoavaliação. E aí aqui ele menciona autoconsciência e autointerioridade também, né? O trabalho já é a imagem da ação disciplinada, da ação criadora, o amor desinteressado, por sua vez, é a ética da alteridade, da doação, que pode ser comparados ao pensamento nietzschiano, né, do amor frati, que significa amor ao destino, um conceito central na obra de Nietzsche, representando a aceitação incondicional de tudo o que acontece na vida. A gente saber aceitar, inclusive, o sofrimento, as dificuldades, para entender, para compreender, para afirmar a nossa vida, a nossa existência na sua totalidade, os dias, os altos e baixos, como eu escolhi nesses textos de reflexão, o título, né? A vida na sua totalidade não é só as festas que estão lá nas redes sociais. Perdão. Até a garganta sofre com os altos e baixos do clima. Um dia anterior, um calor escaldante, e hoje aqui, um frio que obriga até a colocar uma blusa de lã para proteger, né? E mostra a nossa fragilidade, justamente. Fragilidade que é uma questão natural e que não nos deixa, muitas vezes, com força necessária para vencer esses momentos pelos quais eu estou aqui apresentando as reflexões sobre eles. Para Nietzsche, esse amor frati, né, essa afirmação da existência na sua totalidade, além não é, além de mera resignação, né, não é isso, né, vai além de uma resignação, vai além da inércia, né, de simplesmente aceitar os momentos, mas é também uma afirmação ativa, conectada ao conceito do eterno retorno no sentido da mudança, de que tudo está conectado, né? Não é só dizer sim a tudo, enfim, é compreender, né? E também essa ética da alteridade vai de encontro ao pensamento de Max Weber, uma ética de responsabilidade que foca nas consequências das ações, na dedicação a uma causa suprapessoal, exigindo que quem age considere o impacto das suas decisões, lide com incertezas que existem no mundo real,
no dia a dia, nos altos e baixos da vida, ao contrário de uma ética de convicção que prioriza a adesão a princípios sempre absolutos, sem se preocupar com os resultados. Os elementos reequilibram o sujeito entre a razão e a emoção, permitindo reconstruir os vínculos sociais e profissionais sobre bases de sentido e bases de respeito. E aí vamos lembrar do equilíbrio, né? Uma imagem aqui que representa o equilíbrio. E, novamente, Sêneca, apressa-te a viver bem e pense que um dia é por si só uma vida inteira. Não é irresponsabilidade ou inconsequência de só pensar no momento agora, no hoje, mas a consciência, né, de que os problemas devem ser enfrentados e que cada dia traz os seus desafios, mas que deve ser um dia de cada vez. Manter sempre a esperança, né? Manter sempre o autocontrole, por mais difícil que seja o momento que se esteja passando. E aí estão as fontes de consulta dessas reflexões que eu condensei, né? Inicialmente aí, como eu disse, Desperte e Seja Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, mas também os demais pensadores e filósofos de onde eu extraí aí o pensamento deles para compartilhar com vocês. Esses pensamentos, como eu sempre lembro, fazem parte, né, também de um modo diferente, né, do desenvolvimento que eu apliquei no meu livro, num dos meus livros mais recentes. Nesse caso aqui, o que se aplica a essa nossa apresentação, ao meu trabalho como professor, filósofo e palestrante, né? Sempre em frente, de caminhar em frente, sempre em frente, de enfrentar os desafios da vida e o valor e a força do poder de cada um na ação do dia a dia. 200 páginas contendo essas reflexões, desenvolvimento do pensamento delas, sobre elas, né? Que você pode adquirir por R$ 65, já incluída a despesa com envio pelo correio. Você pode pagar por Pix aí, pelo meu e-mail, domingosleomonteiro@outlook.com. Esse P que está em vermelho é de profissional, né? É meu e-mail profissional. Ou pode também comprar com cartão de débito ou crédito, daí você só manda para mim aqui nos comentários do YouTube uma mensagem, ou até pelo meu e-mail mesmo. Me envia um e-mail falando que você quer comprar por cartão, que eu te envio um link para isso, tá bom? Eu sou formado em gestão pública, também em formação pedagógica em filosofia, né? A minha graduação são essas duas áreas do conhecimento humano. Pós-graduado em Direito Público, em Teologia, em História, Filosofia, enfim. Sou tutor EAD, também tenho experiência nessa área usando ferramentas digitais e atualmente estou no meu processo de formação continuada, né? Sempre estudando, fazendo aí a formação Black Belt no sistema de ferramentas Seis Sigma, para ampliar meus conhecimentos, para poder compartilhar novas reflexões com vocês através do meu trabalho, seja por este mundo aqui eletrônico, né, por meio dessas ferramentas digitais, seja também pessoalmente, né, como palestrante, professor. E as minhas palestras, caso você queira que eu faça na sua empresa, seja o momento adequado, que eu faça lá no seu trabalho, eu tenho esses temas, eles são desenvolvidos de uma forma encadeada, né, como um programa de formação, mas podem ser apresentados também individualmente. Se você quiser apenas um deles, você pode também fazer isso, tá bom? Não é que pelo modelo de encadeamento desse programa eles vão perder o sentido, mas não, é uma forma de apresentar esse trabalho de duas maneiras, né? Um programa desenvolvido ao longo do ano, ao longo de alguns meses, e um dos temas específicos, e outros também, né? Caso você queira que eu aborde um tema que não é esse, nem, não é nenhum desses, você pode me pedir que eu faça também, tá bom? Vem aí agora o final de ano, né? Nós estamos nos aproximando aí do final do ano de 2025, vem os eventos corporativos, aqueles eventos de confraternização, de análise dos resultados obtidos, de planejamento do ano de 2026, né? Então, se você tiver interesse em saber um pouco mais do meu trabalho, mande um e-mail para mim e a gente pode conversar sobre isso. Ou também você pode conhecer o meu trabalho através das redes sociais. Temos aqui o QR Code do YouTube, o QR Code
na minha página no Instagram, eu também estou no Facebook, estou no LinkedIn, e você pode procurar lá e você vai ver. Tem também reflexões, vídeos, né? Além desses formatos de palestra que todo sábado, meio dia em ponto, eu compartilho aqui no canal. Mande um e-mail para mim, domingoslemonteirop@outlook.com, e aí a gente pode aprofundar um pouco mais dessa conversa. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e por ter você assistindo esta apresentação. Sempre a minha mensagem: todos nós somos indivíduos únicos. Você que assiste é importante. O que você faz de bom é importante para você, para as pessoas que estão convivendo com você. Mas também esses momentos, né? Depressão, ressentimento, aqueles momentos de exaltação das paixões que podem levar você, né, a esse quadro de se deixar levar pelo arrobo do sentimentalismo, a tristeza diante de alguma dificuldade, né? Aqueles momentos em que você vai ser levado a pensar que não está dando nada certo, que você não vai conseguir vencer aquele momento de dificuldade, também é importante. Todos esses momentos também são importantes para você ter a oportunidade de refletir, de pensar, de meditar, talvez até de fazer as suas orações, as suas preces, né? Falar com Deus. Mas lembre-se também, independente do aspecto religioso, cada um de nós pode fazer pelo outro aquilo que a gente pede para Deus fazer, para quem acredita, né? Naturalmente, dentro da nossa proporção, do nosso tamanho, da nossa possibilidade. Então, esteja receptivo para ouvir, seja humilde para falar, saiba que você pode contar com alguém para vencer os momentos de dificuldade e também nos seus momentos de alegria e felicidade, ser para alguém que está em dificuldade um braço, uma, uma, um apoio, a mão que estendida levanta aquele que está se sentindo caído. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Eu quero aqui reiterar os agradecimentos e dizer para você: se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe, traga as suas observações sobre o conteúdo aqui apresentado. Se você quiser também o PDF dessa apresentação, me manda um e-mail lá pedindo que eu envie para você. Tá bom? Muito obrigado e um grande abraço para você que está assistindo aí. E vamos em frente.